todos os colegas que se interessam por fundações. Meu nome é Renato Cortopassi. Eu sou engenheiro geotécnico há cerca de 35 anos. Comecei executando fundações e projetando, e logo parei de executar e abri a empresa Cali Engenharia, que é especializada em projetos de fundações e contenções e executa reforços estruturais também. Ajudei na elaboração, no desenvolvimento de um sistema para fundações profundas junto com meu sócio Guilherme, chamado Sisfund. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, mais sobre a teoria, que ele utiliza para cálculo de armadura longitudinal em estacas solicitadas a cargas transversais. É um assunto polêmico, a gente tem participado de algumas dúvidas em grupos sobre esse assunto, e a gente vai colocar aqui um pouco da nossa experiência no dimensionamento dessas armaduras e de como a gente interpreta algumas particularidades da nossa norma brasileira. Primeiramente, a gente tem que separar, são duas teorias completamente distintas, as estacas ativas e passivas. As estacas ativas, elas são solicitadas no seu topo, e elas fazem pressão sobre o solo, diferente das estacas passivas, que normalmente são executadas em solo compressível, e alguma pressão, um aterro, exerce pressão sobre esse solo compressível, e esse solo compressível ele solicita transversalmente essa estaca, só que ao invés de ser na ponta, é uma solicitação em profundidade. É muito conhecido a teoria de resolução das estacas passivas como efeito Chebotaryov. E outro exemplo de estacas passivas são as estacas de contenções, estacas justapostas, que são solicitadas pelos empuxos de terra. Portanto, o que a gente vai falar aqui são só sobre estacas ativas, que é essa teoria específica para isso. A gente tem que estar ciente que hoje, por conta da exigência da norma de cálculo, lá com vento, não só empuxo de terra gera esforços horizontais, mas praticamente todas as nossas edificações, por conta do vento, recebem sempre um momento e um esforço horizontal. A gente tem que saber projetar adequadamente esse tipo de estaca. As cargas transversais, normalmente, as teorias foram desenvolvidas baseadas no modelo de Winkler. O Winkler desenvolveu esse modelo em viga sobre base elástica, E, na verdade, esse modelo nada mais é do que separar a estaca em partes, em elementos, e cada elemento é apoiado em uma mola que ela possui. Essa mola possui um F igual a Kx, ou pressão igual a Kx, sendo o X a rigidez, vamos falar, o coeficiente de mola. E esse modelo é interessante porque você pode colocar variações nessa mola, e ela pode ser linearmente crescente, pode ser constante, e assim você interpreta diferentes tipos de solo. As cargas transversais, as teorias mais modernas, elas tratam de modo de reação horizontal, que é diferente do coeficiente de reação horizontal, que foram os primeiros trabalhos. O coeficiente de reação horizontal, a estaca exerce uma pressão no solo, e essa pressão ela faz um deslocamento
né, dessa estaca, e esse deslocamento é proporcional ao Kz, que é o coeficiente de reação horizontal. As teorias mais modernas, elas trabalham com molde de reação horizontal, que nada mais é do que o coeficiente de reação horizontal multiplicado por B, e aí ao invés de trabalhar com pressão, a gente trabalha com carga por unidade de comprimento. A questão dos deslocamentos, né, aqui serem como se fosse uma reta, elas são válidas para deformações para deformações da estaca em torno de meio a 1/4 da deformação de ruptura a esforços horizontais dessa estaca. Então, na grande parte dos nossos projetos, a gente pode utilizar isso, mas sempre, né, cuidando para que, à medida que a gente chega próximo da ruptura da estaca, esse modelo linear já não é mais o que acontece na realidade. O modo de reação horizontal, ele foi Sheriff nesse trabalho Elastically Fixed Structures. Ele desenvolveu 3 casos de variação do modo de reação horizontal. 13. Ele trabalhou com métodos de diferenças finitas e desenvolveu 13 casos, mas acaba que na prática a gente utiliza 2 principais. Um para solos coesivos pré-adensados, que é um módulo constante, e um para solos arenosos ou argilas moles normalmente adensadas, que é o linearmente crescente, né? Na realidade, o que acontece para os solos coesivos é essa reta aqui, né, cheia, e o que a gente utiliza é essa reta pontilhada. E para os solos granulares, essa reta cheia é o que acontece, essa curva cheia é o que acontece na realidade, e essa pontilhada é o que é admitido. Portanto, sempre que eu faço, vou colocar valores de K para o projeto, eu utilizo, por conta desse tipo de variação aqui, valores de K mais conservadores do que valores de NH, que é o coeficiente de reação do módulo de reação horizontal do solo. A gente vai falar mais para frente. Davidson, em 1963, ele fez alguns ensaios e determinou aí o modo de reação horizontal para consistências de solos argilosos, e o ΔH, que é a constante do coeficiente de reação horizontal pela compacidade de areias, né? E tem algumas tabelas, ele colocou esses valores no trabalho dele, e essas tabelas são empregadas em muitas literaturas nossas, né? Para argilas pré-adensadas, o valor de K, e para areias ou argilas moles, né, normalmente adensadas, o valor de ΔH. Para a gente dimensionar corretamente, né, utilizar a teoria correta e utilizar os esforços ao longo da profundidade mais próximos da realidade, a gente tem que obedecer algumas teorias, entre elas está a da estaca longa e curta. Quem trabalhou muito com isso, com esses modos de ruptura, foi Brooms, nesse trabalho de 1964, que ele separou estacas livres, né, com a extremidade livre, estacas longas e curtas, e com a extremidade engastada, estaca longa, intermediária e curta. No caso, o modo de ruptura de uma estaca longa com a ponta livre é a abertura de uma rótula plástica aqui, ou seja, ela rompe no seu concreto. Contrário da estaca curta,
que o modo de ruptura dela, ela rompe o solo e ela gira, né? O seu corpo, né? O material da estaca, a estaca como um todo gira em torno de um ponto. Já as estacas longas com a extremidade engastada, ela rompe normalmente em um ou dois pontos, formando uma ou duas rótulas plásticas. E a estaca intermediária, além dela romper no concreto, né, por uma rótula plástica, ela também gira. E no caso da estaca curta, engastada, ela rompe o solo, fazendo essa movimentação aí transversal. Para a gente chegar à conclusão se a estaca longa é curta, tem esse termo aí que é muito interessante, que é a rigidez relativa, né? A rigidez relativa da estaca, ela trabalha com a inércia transversal da estaca, é I, dividido pelo modo de reação horizontal do solo, né? Então, se a estaca tem uma rigidez do seu material grande em comparação com a rigidez do solo, ela está mais para uma estaca curta e ao contrário, né, para a estaca longa. No caso de areias, esse valor da rigidez relativa, o T, é a raiz quinta, né, da rigidez transversal, I da estaca, dividido pelo ETA-H. E quais são as principais diferenças, né, das estacas longas para curtas? Então, se chegou a esse valor aqui por meio de experimentos, né, que a estaca longa, o seu L é maior ou igual a 4R ou 4T, e a diferença básica é que normalmente a ponta da estaca não recebe momento devido às solicitações transversais, e o seu modo de ruptura é no material da estaca. Diferentemente das estacas curtas, em que o L deve ser menor do que 4T, e essas estacas, elas acabam recebendo o momento na sua ponta é diferente de zero, portanto existe uma tensão de trabalho aqui que serve para o equilíbrio das forças horizontais, além do solo ao longo do fuste da estaca, né? É necessário verificar, né, se essas tensões estão de acordo com a tensão admissível do solo e se essas tensões ao longo do fuste aqui, próximo da base, essas tensões horizontais estão de acordo com as tensões admissíveis horizontais do solo em questão. Normalmente a tensão horizontal na base é maior do que essa tensão aqui no fuste. Aqui é um gráfico do nosso sistema, do SysFund, mostrando um gráfico de uma estaca curta, né? Aqui está o deslocamento dela. Aqui a gente vê que a gente pode perceber que como o momento aqui é zero, não existe carga de momento, mas existe carga horizontal, né? E o momento não zera na ponta da estaca, né? Cortante zero, mas o momento não zera. E aqui está o diagrama de esforço normal dessa estaca. Aqui estão os dados de entrada. É uma estaca de 1,20 m de diâmetro e ela tem 211 toneladas de esforço vertical e 43,3 toneladas de esforço horizontal. Aqui vamos conversar um pouco, né, sobre as formas e como a gente interpreta, né, esses esforços ao longo do fuste das estacas. Aqui é um diagrama de estaca longa. A gente percebe que no momento
não existe momento, né? Mas existe cortante, então a estaca solicitada exclusivamente a esforço horizontal, não a momento. É uma estaca longa, você pode ver que o deslocamento dela reduz aqui e chega a zero na ponta. E o momento aqui, ó, em torno de entre 6 e 7 metros zero. Então, é uma estaca de 50 centímetros com 80 toneladas de esforço vertical, solicitada a 10 toneladas de esforço horizontal. Aqui, um outro diagrama de estaca longa, só que dessa vez o momento no topo dela não é zero, né? É um momento de 10 toneladas. Você vê que o cortante começa zero aqui, então ela não tem esforço horizontal, então é uma estaca solicitada a carga momento, né? Única e exclusivamente, não tem esforço horizontal. Então ela é de 80 toneladas, tem 10 toneladas metros de momento e é uma estaca longa também. E agora a estaca solicitada tanto a momento quanto a esforço horizontal. Você pode ver que a estaca ela começa do zero aqui com a carga de momento, que 5 toneladas, né, entre 4 e 6 aqui. E esse momento ainda cresce até chegar num valor máximo, ou seja, o diagrama de momento soma devido à carga momento, soma com o diagrama de momento devido à carga horizontal e ela tem um máximo aqui, né, em torno entre 1 e 2 metros, um máximo de momento. E é uma estaca, então, solicitado tanto a carga de momento quanto a carga horizontal. Ela tem um momento de 5 toneladas metro e uma carga horizontal de 10 toneladas força. E como é que a gente faz, né, com esses esforços? A gente obteve, né, pelas teorias aí empregadas. Você pode trabalhar com Matlock-Rees, que é o que o Sysfund trabalha para solos arenosos, e ETNI, o método de ETNI para solos argilosos. Mas como é que é a interpretação da norma com relação ao dimensionamento dessas armaduras longitudinais? Então, ó, no item 8.6.3 da NBR 6122, fala o seguinte, fala sobre as estacas de concreto moldadas em loco e tubulões. As estacas ou tubulões podem, quando solicitados a cargas de compressão e tensões limitadas aos valores da tabela 4, mais à frente eu mostro a tabela 4, ser executados em concreto não armado, exceto quanto à armadura de ligação com o bloco. Estacas ou tubulões com solicitações que resultem em tensões superiores às indicadas na tabela 4 devem ser dotados de armadura que deve ser dimensionada de acordo com a NBR 6118, que é a norma de cálculo estrutural, sem considerar a excentricidade de carga. A armadura mínima de cisalhamento também deve atender a NBR 6118 e observar os limites da tabela 4. Então vamos dar uma olhada na tabela 4. Essa é a tabela 4, né? E aqui nós temos, ó, na porcentagem de armadura mínima e comprimento útil mínimo, incluindo trecho de ligação com o bloco. Então, por exemplo, a estaca hélice aqui eu tenho que ter um comprimento mínimo de 4 metros, inclusive o que vai ancorado no bloco de coramento, né? E a taxa de armadura é 0,4% da área de concreto, né? Então, vamos em estacas escavadas sem fluido aqui. O comprimento 2, que eu acho isso muito reduzido, né? Na prática eu não utilizo isso, eu utilizo 3. Tá? Só
fazer uma observação na norma, pessoal, não estou criticando nem nada, não. É um procedimento meu básico, eu não utilizo dois, porque, por exemplo, qualquer bloco aí que você vai ver de 2 estacas, pode ser 1 metro de altura, 1 metro e pouco de altura, você vai ter talvez uma armadura de 20 milímetros, que ela precisa de ancorar aí uns 90, 80 centímetros nesse bloco, e aí você já vai perder muito dessa profundidade aqui, né, da armadura de ligação. Mas isso é só um comentário prático aí. E aqui então, portanto, nessa norma a gente tem, todas as estacas têm que ter uma porcentagem mínima, né, em relação à área de concreto de 0,4% e comprimentos aí variados para cada tipo de estaca. Agora, para fazer uma observação, né, uma crítica construtiva à nossa norma, essa é a N1536, é uma norma europeia, né, de fundações também, que fala sobre armadura mínima, como a tabela 4 da nossa norma 6122. Então, olha aqui para as estacas menores, né, menores do que 80 centímetros, vamos falar, o percentual da área de concreto é maior do que a da nossa norma, é 0,5, enquanto a nossa é 0,4. E aqui, para estacas de 80 acima até 1,10 m, que é 1 metro quadrado de área de concreto, eles utilizam uma armadura mínima de 25 centímetros quadrados, ou seja, 8 φ de 20. Se a gente for fazer as contas, para a estaca de 80 e 90 fica um pouquinho a mais do que a nossa norma, e para as estacas maiores, de 1 metro e 1,10 m, fica menor. Agora, o que eu acho muito distinto, né, da nossa norma é aqui para as estacas de grande diâmetro, né, acima de 1,20 m, que na nossa norma continua com 0,4% e na norma europeia é 0,25% da área de concreto. Então, para uma estaca de 1,20 m, nós temos na norma brasileira 14 ferros de 20 como armadura mínima e na norma europeia 9 ferros de 20 milímetros, né? Isso é uma crítica, né? Eu não estou falando para ninguém utilizar a norma europeia, né? Nós estamos no Brasil, eu calculo, mesmo para as estacas de grande diâmetro, tubulões de grande diâmetro, eu utilizo o 0,4, mas isso é só uma crítica construtiva para talvez a gente mudar, né? Para essas estacas de grande diâmetro, diminuir um pouco esse percentual, porque a armadura mínima fica muito pesada. 14 ferros de 20 numa estaca de 1,20 m de diâmetro. Vamos falar agora sobre a flexocompressão, né? Ou flexão composta, que todas as estacas são submetidas, e como é a nossa interpretação da nossa norma, como é que a gente vai fazer tanto para a área, né, o cálculo da área de aço, como também o comprimento, que é tão importante, né? Um projeto com muitas estacas, se a gente calcula com o comprimento exato que é necessário, você faz uma economia muito grande no seu projeto de fundações. Eu peguei uma estaca mesmo que a gente calculou num projeto, tá? De diâmetro de 60, e com as cargas solicitantes, e aqui, né, as cargas verticais e a carga momento ao longo da profundidade, né? Então, no topo dela, no 0 metro, ela está com 150 toneladas força de esforço de carga vertical e um momento de 20 toneladas força metro. E à medida que ela chega aqui em 2 metros, diminui, né, pelo atrito lateral da estaca, ela diminui a carga normal e aumenta o momento. Aqui a gente pode falar que além de momento,
né, de carga, por ela ter aumentado aqui, eu tenho esforço horizontal também nessa estaca. Mas as tensões máximas e mínimas são calculadas por essa fórmula, né? E a gente tem aqui uma tensão máxima. Eu sou da velha guarda, eu trabalho com quilos por centímetro quadrado, me desculpem. E tensão mínima de 41,2 e assim a gente vai tendo essas tensões. Então, vamos lá. O que o software faz e a gente também, né, quando for calcular, deve fazer. Só um exemplo aqui, né, a gente já poderia ir diretamente a esse, no momento máximo, mas como você tem uma carga normal menor do que aqui em cima, a gente fica sem saber qual seção, a de 0 ou a de 2, vai precisar de mais armadura. Então, aqui está o cálculo da... Só um pouquinho. Aqui está o cálculo da calculadora do TQS, tá? Eu coloquei aqui, então, esforços de cálculo, né? É o ND e o MD, tá? Já com os coeficientes. E aí, ela passou com 8 barras de 16 milímetros para essa profundidade aqui. Então, esse aqui seriam os N e M, né? A envoltória dos N e M. E olha aqui, com essa armadura ficou bem no limite, mas passou. Com 16 milímetros, né? E aqui tá como, né, uma pressão, né, uma tensão positiva aqui desse lado e uma negativa, né? Então tá chegando a tracionar o concreto, então não tem menor dúvida que a gente precisa de armar essa estaca, né? Pela norma, a gente sabe que essa estaca aqui é uma estaca escavada, então a tensão a tensão máxima que suporta, né, sem armadura seria pela norma 5 MPa, né, ou 50 kg por centímetro quadrado. E aí aqui a gente está com 147, não tem menor condição de não armar, ela tem que ser armada aí. Agora vamos para dar uma olhada nos cálculos aí a 2 metros, né? Então, a 2 metros a gente colocou, mais uma vez, essas cargas na calculadora do TQS. Isso, no caso, o Sysfund, ele calcula, né, flexo-compressão para cada um dos metros aí e faz a mesma coisa que a calculadora do TQS. E para cada linha neutra, né, ele calcula um par MN resistente para cada linha neutra e verifica qual que é a armadura adequada para a estaca. Aqui está a envoltória, né, como eu já tinha mostrado, e ela passou, nesse caso, com 10 barras de 16, né, mais do que a seção do 0 metros, que passou com 8 barras de 16. Então, o que a gente faz? Utiliza 10 barras de 16 até 2 metros. E aí, 4 metros vai precisar, que estão as tensões, né? Essa tensão negativa ainda aumentou e a positiva também. Então, por isso que aumentou essas armaduras, a área, né, da armadura longitudinal. E aí agora a gente passa para 4 metros. O Sysfund vai fazer no 0, no 1, no 2, no 4, isso tudo, tá? A gente passa por 4 metros, passou com uma armadura menor, né? Então eu nem coloquei aqui, ela passou com uma armadura menor, mas ainda está tendo uma tensão negativa, né? Que o nosso concreto da nossa estaca não vai suportar. Então essa armadura tem que passar aí pelos 4 metros, e aí agora nos 5 metros
a gente chega a uma tensão mínima de 3,3 kg/cm² e uma máxima de 87,3, que dá uma tensão média de 45, que é menor do que as 50 ou 5 MPa que a norma especifica. E daí a gente pode parar a armadura nessa profundidade. E o Sysfund ainda calcula um comprimento de ancoragem aqui para baixo, para não ter problema com a ancoragem dessa armadura aí. Aí, os 6 metros, né, alivia mais então a carga média, e aí a gente pode parar essa armadura com 5 metros. Então, se a gente for fazer, imagina, de 100, 200 estacas que tem um projeto de fundação, isso para cada estaca é muito complicado, né? Então é muito interessante a gente ter um sistema em que você joga, né? Você entra com as cargas solicitantes e ele faz isso tudo automático para você, né? E você verifica os momentos, verifica as deformadas horizontais e tudo mais. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela paciência em me ouvir. Um prazer, então, falar para você sobre esse assunto que eu gosto bastante. A gente vai falar depois sobre outros assuntos, talvez a armadura transversal ou algum outro assunto que o Sysfund trata e sobre mais interpretações da norma que muitas vezes temos dificuldade. Um abraço a todos.